Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje vamos de centenário, hein? Centenário do Guarani Futebol Clube, para lembrar que esse é um clube mais do que centenário, né? São 113 anos de história. Pô, já faz 13 anos, hein, que a gente organizou a festa do centenário, que a gente comemorou 100 anos do Guarani Futebol Clube, né? 100 anos do maior clube de futebol do interior do Brasil, comemorados lá no longínquo já 2011, hein? Essa é a história do Guarani, né? A história do Guarani. O único clube em que a torcida ofereceu a festa de centenário para o clube, né? Geralmente é o contrário. Isso mostra como a torcida do Guarani é diferente, né? Como o torcedor do Guarani pensa o clube de forma diferente. Como diferente é o momento que a gente vem vivendo. Um momento de extrema instabilidade, gente. Muita instabilidade no Brinco de Ouro da Princesa, dentro e fora do campo. Ontem nós tivemos protestos organizados pela torcida Fúria Independente. Os protestos aconteceram na sede da Asa Alumínios, né, patrocinadora do Guarani Futebol Clube. Durante a noite, os torcedores organizados estiveram lá protestando, pedindo pela saída do CEO Ricardo Moisés, pedindo pela saída também do presidente do CA, André Marconato. Um protesto que não repercutiu. Por que não repercutiu? Pera lá. A torcida do Palmeiras vai na sede da Crefisa, que é a patrocinadora, a empresa da presidente. A imprensa inteira fala, né? A torcida do Palmeiras foi protestar lá na sede da Crefisa. A torcida do Guarani vai protestar na porta do patrocinador, pedindo a saída do presidente, pedindo a saída do CEO. O CEO ligado ao patrocinador. E a imprensa campineira não cita o tema? Por quê? Algo não cheira bem, né? O protesto não surte efeito? Eu não sei. Deixa eu aumentar um pouquinho o ganho do microfone aqui. O protesto não surte efeito? Eu não sei. O protesto não deveria ter sido feito? Eu não sei. Não sou eu que tenho que julgar. Eu sei que as pessoas têm o direito de protestar. Como foi o protesto? Também não sei. Eu não estive lá. Estava apresentando o programa naquele horário. Mas acho que é notícia, né? É notícia. Mas ninguém noticiou. Que coisa, né? Tá estranho esse negócio, né? Essa relação aí tá meio esquisita, né? Alguma coisa tá acontecendo aí no meio desse caminho, né? Mas vamos lá, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Os problemas do Guarani estão resolvidos. Estão resolvidos. O Guarani Futebol Clube em meio a uma crise, sem treinador. Na lanterna da competição, 4 pontos ganhos em 9 jogos disputados, 27 pontos disputados, o Guarani conquistou 4 pontos. É uma campanha pífia, horrorosa, mas os problemas do Guarani estão resolvidos. Postagem do Guarani agora nas suas redes sociais. Estilo K-pop, Guarani lança a linha exclusiva de camisas para o Dia dos Namorados. É isso mesmo. A relação entre o bugre e o pop asiático começou em outubro de 2023, quando a japonesa Ryo, da banda Niziu, postou uma foto utilizando uma camisa do Guarani. Já em janeiro, foi a vez da cantora Gael, do grupo coreano IVE, publicar uma imagem com uma réplica do uniforme. Em seguida, sua compatriota Yu, que é cantora solo, utilizou um casaco com o escudo do Guarani estampado no peito em Milão, na Itália. A nova linha conta com 2 modelos femininos na versão cropped, disponíveis nas cores verde e branco, e na unissex de manga longa, que é apresentada na cor verde. O estilo retrô é inspirado nas camisas usadas pelas idols asiáticas, em tecido dry, Sport Fênix, todos possuem uma gola em V e faixas que vão das laterais até as mangas. Os modelos estão disponíveis na Guarani Store, pelo valor de R$ 169,90 cropped e R$ 189,90 manga longa. As fotos são do fotógrafo Rafael Silvestre, do Guarani Futebol Clube.
Os problemas do Guarani estão resolvidos, senhoras e senhores. O Guarani lançou um uniforme novo. Isso começa lá no ano passado, quando o Guarani vivia a sua campanha maravilhosa, que dava ao clube naquele momento o acesso, né, a série A do Campeonato Brasileiro, e aí o Guarani lança uma camisa azul, com um distintivo totalmente desfigurado. Mas não vou entrar no mérito do distintivo, não. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu respeito vocês que gostam. Eu não gosto porque não é o distintivo do Guarani. Se for o distintivo oficial, obviamente eu compro, porque é o distintivo oficial do Guarani. Mas enquanto não for, para mim não tem relação. Aí o Guarani entra numa ribanceira abaixo, né? De virtual promovido à Série A, o Guarani termina a Série B do ano passado na 10ª colocação. O Guarani lançou um uniforme. Aí no começo do ano, o Guarani vai para o Campeonato Paulista e tal, com muita expectativa, e lança o uniforme, a campanha do Guarani, brigando contra o rebaixamento. Lançou só a camisa verde, né? Depois, já com o time naquela linha lá de brigar contra o rebaixamento, o Guarani lança um novo uniforme, dessa vez a camisa branca, sem pompa, sem circunstâncias, sem nada, lançou apenas a camisa branca. E o clube seguiu brigando contra o rebaixamento. E agora o Guarani é o último colocado na Série B do Campeonato Brasileiro e lança uma camisa, lança um uniforme para os K-Pops comemorarem o Dia dos Namorados. Parabéns, Guarani Futebol Clube. Sabe qual é o melhor marketing do mundo? Bola na rede, ponto na tabela de classificação, tá bom? E tem mais uma, gente, ó. Eu tô ouvindo muito aí, tô acompanhando atentamente. A imprensa noticia que o Rodrigo Pastana está próximo de acertar com o Guarani Futebol Clube. Nada contra o Rodrigo Pastana, é um profissional, o mais competente dos que passaram recentemente pelo departamento de futebol do Guarani. Tá bom, mas aí o Guarani precisa contratar um treinador e vai contratar um superintendente de futebol ou um executivo de futebol numa estrutura que já tem um superintendente chamado Danilo Silva, um executivo chamado Toninho Cecílio, e aí vai se inserir uma terceira peça nessa engrenagem, o Rodrigo Pastana, mais um para decidir, para aumentar a hierarquia. Repito aqui, não é uma restrição ao Rodrigo Pastana, não. É para mostrar o quanto essas pessoas que cuidam do Guarani estão perdidas naquilo que estão fazendo. Elas estão absolutamente perdidas, tá? E espero eu que, se houver um acordo com o Rodrigo Pastana para que ele venha comandar o departamento de futebol do Guarani, que o Danilo Silva não seja o marido traído, né? O último a saber, ou aquele que fica para escanteio. Por quê? Porque o Danilo Silva, ele chega ao Guarani no ano passado, ou no começo desse ano, acho que no ano passado ainda, né? Ele chega ao Guarani como coordenador, no começo desse ano, perdão, foi em janeiro desse ano. O Danilo Silva chega ao Guarani como um coordenador técnico. A função do Danilo Silva era apenas fazer a ligação entre os atletas e a diretoria do clube. Apenas isso. Um cara do mundo do futebol para poder falar sobre as demandas do departamento de futebol. Com a saída do incompetente Juliano Camargo, que hoje trabalha no Botafogo de Ribeirão, o Danilo Silva foi levado à função de superintendente de futebol, mas é uma função para a qual ele não foi contratado. Então eu vou fazer uma analogia aqui. O Danilo Silva, nesse momento, está para o Guarani como aquele profissional, o jogador profissional, o zagueiro, por exemplo, que para quebrar o galho do treinador, ele vai jogar de volante, ou ele vai jogar de meia, ou ele vai jogar de lateral para quebrar o galho. O Ivan Alvarinho. Ivan Alvarinho era o zagueiro que jogava de lateral direito para quebrar o galho do treinador. E aí quando contrata um jogador da posição, escanteia o cara. Ou então rescinde o contrato, dizendo assim, olha, o trabalho dele não foi bom. Tá? Então eu espero, né? Eu espero que vocês não estejam fazendo isso com o Danilo Silva. Um cara que esteve pronto para ajudá-los, estendeu-lhes o braço, né? Serviu aí de carapaça para vocês. Evitou que vocês tomassem muita porrada, porque também tomou muita bordoada o Danilo Silva, né? Nesse período aí de vacas magras, vamos ficar assim, do Guarani Futebol Clube, né? E que agora vocês não estejam lá se preparando para trazer o Rodrigo Pastana de volta e escantearem o Danilo Silva, né? Ou vocês vão criar um novo cargo para o Danilo Silva exercer no departamento de futebol do Guarani. Ah, Guarani, o que está acontecendo com você, hein? Quem será o treinador do Guarani? Não sei.
Não sei mesmo. E vem pro WhatsApp, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Guarani. Mande sua mensagem, você que está aí no YouTube curtindo o nosso Bugre Online também, mande sua mensagem lá no chat. Vamos bater um papo sobre o nosso Guarani e todos os seus problemas, vai. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino! Solta a voz, Bugrino, como sempre no oferecimento deles, os parceiros e patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Como sempre, um grande abraço ao Dr. Pedro e ao Dr. Rafael Basti Jorge, da Clínica Soul, né, responsáveis por uma parceria já de 5 anos com a Rádio Web Planeta Guarani. Muito obrigado a eles pela confiança no nosso trabalho. Você já sabe, a Clínica Soul fica em São Paulo, né? Você mora aí na Grande São Paulo, no ABCD Paulista, precisa de fisioterapia e ortopedia, procure a Clínica Soul. Nós que moramos mais longe, ajudamos assim. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Soul com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram, @soumaisbemestar. Um abraço aí para o Dr. Pedro Basti Jorge, novamente para o Dr. Rafael Basti Jorge, da Clínica Soul. É só entrar lá no seu Instagram, né? Eu sou o único aqui que não pode ter Instagram, porque a minha mulher não deixa. Então, vai lá no seu Instagram, segue o @soumaisbemestar. Você vai receber muita coisa lá na área de saúde, tá? Em todos os aspectos da área de saúde, não apenas fisioterapia e ortopedia, que é a área de atuação da Clínica Soul, tá bom? Um abraço para eles. Vamos lá, vamos para o próximo. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. A Green Lion, do Leonardo Gonçalves, da Paola Crisóstomo. Além de tudo isso que a gente falou, tem muito mais coisa. Tem brindes, tem sacolas, camisetas, uniformes personalizados, presentes personalizados. Não sei se dá tempo ainda, mas amanhã é Dia dos Namorados. Faça o seu presente personalizado lá na Green Lion com o Leonardo. Garanto que o seu parceiro ou a sua parceira vai adorar o presente personalizado lá, tá bom? Quer ir pessoalmente? Barão de Jaguara, quase esquina com Moraes Salles. Pede o seu orçamento e aí, quando eu receber, fala que você ouviu na Rádio Planeta Guarani que você vai ganhar um belo desconto, tá bom? Um abraço pro Leonardo, um abraço pra Paola e um beijo na bochecha da Laurinha, que é a filhinha deles, que é a coisa mais linda do mundo. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19 97409 0875. A GM Tendas Galpões, você precisa ampliar aí a sua indústria, a sua fábrica, seu galpão, procure a GM Tendas Galpões. Tem um terreno, precisa construir lá para aumentar a sua renda, fazendo alocação do espaço para áreas industriais. GM Tendas Galpões, departamento de vendas atende pelo WhatsApp. Entre em contato com a equipe do Mário Nucci lá e já peça o seu orçamento. GM Tendas Galpões, solução para você aí do setor industrial, para ampliação dos seus galpões, dos seus barracões, de tudo que você precisar, tá bom? Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19 997583686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Aqui o Roger Aires, da Massa Boa, alimentos congelados. Leva a marca Massa Boa para todo o comércio de alimentos aí da cidade de Campinas e da região de Campinas, é importante. Tá? Quando tem promoção, a gente divulga para que você vá lá, consuma os produtos, saiba que os produtos são bons e aí, depois de consumir, indica lá para o mercado próximo da sua casa para você ter a marca Massa Boa sempre ao seu alcance, tá bom? Representante exclusivo para Campinas e região é o Roger Aires, patrocinador da Rádio Web Planeta Guarani. Fica aqui o nosso grande abraço ao Roger, muito obrigado pela confiança. E hoje nós abrimos aqui com o YouTube, porque o pessoal do WhatsApp está meio tímido, então vamos para o YouTube, vamos para o YouTube aqui. O Marcelo apagou a mensagem, apagou 2 mensagens aqui, Marcelo, que pena. Tiago Oliveira, boa tarde, Ortiz, estou na escuta. Obrigado, Tiago, na escuta e na audiência, né? Tá no YouTube, tá assistindo também. O Carlos Silva, várias mensagens dele aqui. Por favor, presidente, diretoria, Ricardo Moisés, peçam renúncia, por favor,
Parelheiros. Ô, trava a língua danada. Eu falo que eu tenho a língua presa, vocês não acreditam. Capital com o Guarani. Sampa Bugre, amor ao Guarani. O problema não é o técnico, com esse time nem Guardiola dá jeito. Danilo Silva sair e Ricardo Moisés continua? Meu Deus, já pensou, ô Carlos? Já pensou? Você acha correto isso? Eu não acho, cara. Eu não acho. O Guarani tem todo o direito de contratar ou demitir quem ele queira. Mas o Guarani tem que ser justo. Tem que ser justo, tá? Agora o Guarani quer contratar o Rodrigo Pastana, ele topou vir pro brinco, legal, bacana. Passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem, né? Mas o que vocês vão fazer com o Danilo? Danilo é o superintendente de futebol do Guarani. Vocês vão rebaixá-lo de cargo? Por quê? Porque vocês nunca transformaram o Danilo em superintendente interino. Logo que vocês confirmaram o nome dele na função, vocês o colocaram como superintendente de futebol e não interinamente. Tá? Vocês já trouxeram um executivo. Né? Ah, tem problema aí de ego entre o Pastana e o Toninho Cecílio. Os dois trabalharam juntos lá no Grêmio Prudente, viu? Não teria problema não, os dois parecem até que se dão bem aí, tá? Mas e o Danilo Silva? A diretoria do Guarani? Esse moço merece respeito, merece consideração de vocês, tá? Um abraço, Carlos. O Marcelo, olha lá, ele apagou duas, veio uma. Ouvi falar do Jorginho ou do Guto, na minha opinião é um técnico também, acredito que um cara mais experiente, pelo menos escala um time mais competente, mesmo com esses jogadores. O Marcelo, a imprensa divulga vários nomes, né, nesse momento, tá? A imprensa divulga informação de que o Guarani ouviu o não do Wenderson Moreira, de que o Guarani ouviu o não do Guto Ferreira, de que o Guarani vai procurando treinadores e ouvindo o não desses treinadores. São informações da imprensa, né? Eu, assim... Hoje eu não tenho mais acesso ao Guarani, mas quando tinha, eu ouvi diversas vezes lá no Brinco de Ouro da Princesa que o nome do Jorginho Campos, por exemplo, nunca mais estaria na berlinda como treinador quando o Guarani tivesse um cargo de treinador à disposição. Tá? Então, eu quero acreditar que essas pessoas levem isso a sério. Por quê? Porque o Jorginho ele falou 3 nãos para o Guarani seguidos e depois, nas outras vezes, não foi procurado mesmo. Tá? Essa informação eu tenho e eu confio em quem me passou. Né? Então, são nomes. Eu acho que o perfil do treinador que o Guarani precisa é esse. É um treinador experiente, é um treinador com rodagem na Série B, é um treinador com autoridade no vestiário. Eu até disse aqui, e aí disseram assim, mas por que não ele próprio? Né? Porque eu não gosto dele, eu acho ele incompetente, mas o perfil que me agradaria muito nesse momento é um perfil similar ao do Argel Fux, por exemplo. Um maluco, um cara doido, um cara que se fizesse impor junto ao elenco, que fizesse a jogadorzada fazer aquilo que é necessário fazer, que fizesse a jogadorzada entender que eles também são parte do problema. Tá? Esse é o perfil, no meu entendimento. Agora, qual treinador tem esse perfil sem ser o próprio Argel? Eu não conheço. Não conheço mesmo, tá bom? Um abraço, meu irmão. Vamos junto. E agora o Guarani tem que encontrar o seu treinador. A solução para o Guarani não é contratar mais um para botar no departamento de futebol. Ele precisa de um treinador, né? Precisa de um comandante. O Carlos Silva diz aqui, todo o respeito, irmão. Time competente com esses jogadores. Mas quem falou que o time é competente? Não entendi, Carlos. Eu falei que o time é competente? Não ouvi, mas vamos embora. Ah, você está falando pro Marcelo, né? Entendi. Ô, Marcelo Paduan, nossa, fotógrafo antigo da Rádio Planeta Guarani, do Planeta Guarani, né, Marcelão? Um abraço, saudade do você, cara. Abraço, Ortiz. Ah, o Wagner Milanese, a imprensa divulga sempre os mesmos. É incrível. Pois é, Wagner, são sempre os mesmos nomes. É falta de criatividade também, né? Cara, eu não me sinto à vontade para repercutir esses nomes, porque, como eu disse, eu já estive lá no Guarani fazendo transição entre um treinador e outro, né? Eu conheço o sistema de trabalho, a imprensa vai divulgando nomes que muitas vezes nem foram tratados pelo Guarani. Então, se eu não tiver informação de qual será o treinador, eu dificilmente trago, eu não chuto, eu não dou palpite, né? Ou eu acerto, ou, né, eu dificilmente dou um palpite sobre nomes. Se eu tiver informação, o treinador é fulano, eu tenho o maior prazer em dividir com vocês, mas eu não tenho essa informação agora, então eu prefiro não chutar. Espero que eles estejam atrás de um treinador e não de um outro executivo de futebol, né?
Vamos pro WhatsApp agora, vem o nosso querido Guilherme Sampaio, no áudio nosso de cada dia. Acho que tem 2, vamos ouvir o primeiro e depois o segundo. Solta a voz, Guilherme. Fala, Ortiz. Boa tarde a todos os irmãos bugrinos. Ortiz, vou dividir aqui em 2 tópicos. Essa situação do Danilo Silva, né, é extremamente desagradável, né, cara, constrangedora, acho que é a palavra mais correta, né. O veículo de comunicação aí que soltou essa notícia do possível retorno do Pastana não é muito confiável, né, mas mesmo assim várias outras mídias repercutem, né. Mas, não sei, né, cara, Guarani, tudo pode acontecer, cara, eu não apesar de não acreditar 100%, também não descarto, né, cara. O que estão fazendo com esse menino é uma sacanagem, cara, é uma baita de uma sacanagem, você contrata o cara com uma atribuição, você joga outras atribuições que não tem nada a ver com o primeiro core que ele foi contratado, e depois você demite ele reclamando que ele não cumpriu aquela outra função que ele nem tinha sido designado. Sacanagem, né, cara? Uma vez aconteceu um fato comigo, cara, só para fazer uma analogia, que foi bem parecido, numa outra empresa, né? Eu era gerente de território de uma área, né? E um gerente saiu da empresa e essa outra área ficou vaga, né? Aí eu até me coloquei à disposição, falei, posso dar um apoio lá enquanto vocês não contratam outra pessoa, mas não, imagina, não precisa, tal, pode ficar tranquilo aí. Passou um tempo, o negócio começou a desandar, chegaram para mim e falaram, preciso que você dê um apoio lá, mas assim, cara, faz o básico, tal, só cobra ali a região, tal, senão você vai estar fazendo trabalho de 2 pessoas, e é humanamente impossível e tal, não, beleza. Com um mês eu estava sendo cobrado por resultado de uma área que não era nem minha e que não havia sido contratado para fazer. Então é mais ou menos isso, né? Já deve ter acontecido com muitos outros profissionais aqui, amigos nossos, né? Vamos dar uma pausa, Guilherme. A gente ouve o segundo já, mas é isso. A minha preocupação é essa, né? Como eu desenhei aí, botaram o zagueiro para jogar de centroavante, né, cara? E agora estão cobrando do zagueiro que faça gols, né? O Danilo, quando chega ao Guarani, ele chega para uma outra função. Ele não chega para essa função de executivo ou de superintendente de futebol do Guarani. O Guarani é que demitiu o Juliano Camargo e encontrou no Danilo, naquele momento, a pessoa para promover a função, né? A função do Danilo era simplesmente fazer uma intermediação entre o departamento de futebol e o CA do Guarani, a diretoria do Guarani, né? Ponto. Aí deram a ele uma atribuição de superintendente de futebol. E agora traz o Rodrigo Pastana e vai fazer o que com o Danilo Silva? Porque o Toninho Cecílio deve permanecer. Aí faz o que com o Danilo Silva? Vai rebaixá-lo de função? Pô, uma pena, né, cara? Uma pena. Isso mostra como são tratadas as pessoas hoje dentro do Guarani, né, até, né? Vamos pro segundo áudio então, Guilherme. Peço desculpas, é a buzina da van que vem trazer criança para a escola. Vamos lá, vamos pro segundo áudio, Guilherme Sampaio. Vamos ver o que a gente subtrai aqui de debate nessa segunda mensagem. Ortiz, e falando sobre técnico, o técnico do Guarani contra o Avaí em Florianópolis vai ser o Marcelo Cordeiro, cara. Já estamos na mais da metade do dia aqui da terça-feira. Provavelmente o Guarani viaje na quinta, se eu não me engano, né, para Florianópolis. Tudo bem que é um voo curto, tranquilo e tal, mas não tem tempo de contratar um profissional, apresentar, o cara viajar, enfim, vai ser o Marcelo Cordeiro. Se a gente tiver um técnico novo, vai ser dia 18 contra o Ituano, né, que vai ser aqui em casa. Aí sim, mas, cara, eu não tenho expectativa nenhuma para essa semana. Guilherme, além de tudo, tem um outro ingrediente, né? O treinador, para ir para o banco de reservas, precisa estar com seu nome registrado no BID, né? O regulamento hoje obriga o clube a ter o seu treinador registrado no BID da CBF. Então, esse registro teria que acontecer no máximo até quinta-feira, que é um dia útil antes da partida. A partida é na sexta. Amanhã é quarta, né? Se o Guarani anunciar um treinador hoje no final da tarde, por exemplo, chegaram a um consenso lá, saiu fumacinha branca da chaminé do queijo, né? O nosso treinador é o fulano, esse cara vai chegar amanhã ao Brinco de Ouro da Princesa.
Aí amanhã ele comanda um treinamento, amanhã é quarta. Na quinta-feira faz o treinamento pré-jogo, viaja e vai à correria para postar o nome dele no bid ainda. Aí tem que sair rescisão, não acompanhei para ver se já saiu a rescisão do Júnior Rocha ou não. Mas tem que sair a rescisão do Júnior Rocha para depois entrar o registro do novo treinador. Eu acho que o Marcelo Cordeiro comanda o Guarani, né? E com detalhe, né? Não vai ter de novo o Douglas Bacelar, me parece que está fora. E o Léo Santos também está fora do jogo. O Léo Santos foi expulso, né? Tem o Jefferson aí como dúvida. O Jefferson deixou o campo sentindo um problema muscular na última partida do Guarani, né? Então, vai ter mais problema ainda o Guarani para definição do time titular, né? Contra o Avaí. O Avaí que está no G4, né? Cara, uma situação delicada, mas não vejo a menor chance de termos um novo treinador no banco de reservas lá em Florianópolis, não, viu? Um abraço, Guilhermão, tamo junto. O Eduardo Oliveira, ô Eduardo, tá no YouTube hoje? Obrigado. Ortiz, boa tarde. Vamos trocar o Júnior Rocha pelo Felipe Conceição. Aí pelo menos os jogadores da base iriam ter chance de jogar. Eu já falei ontem, Eduardo, e vou repetir hoje. Eu vou parar de falar o nome do Felipe Conceição, porque eu tenho recebido alguns recados de gente lá internamente, né, no Guarani, dizendo que eu estou fazendo lobby para a contratação do Felipe Conceição, tá? Então, eu não estou fazendo lobby para contratar ninguém, não. Eu quero que o Guarani contrate um técnico capaz de organizar esse time, pelo menos, né? De botar esse time taticamente organizado em campo e de buscar uma reação na competição, só isso. E que vocês aí, que montaram esse time horroroso do Guarani, deem ao futuro treinador, se é que ele vai ficar mais 6 jogos ou 7 jogos, né? Um elenco capaz de tirar o Guarani do buraco que vocês meteram. Só quero isso, tá? Independente de quem seja, que ele faça isso aí. Se ele fizer isso aí, eu tô feliz da vida, tô satisfeito, viu, Eduardo? Um abraço, meu irmão, tamo junto. O Rafael Santini, eu acredito que vão descartar o Danilo, em vista do que fizeram com o Júnior Rocha. Foi desumano. Apesar do péssimo trabalho, não tinha que dar entrevista já demitido. É o boi de piranha, né, Rafael? O boi de piranha, né? O boi de piranha ele vai na frente da boiada, as piranhas comem ele, geralmente é o boi mais magrinho do rebanho e tal. Um boi que tem problemas aí, que dificilmente vai chegar ao outro lado do rio, né? Aí eles põem o boi de piranha passando o rio primeiro, a piranha vai lá, come o boi e a boiada passa, né? Enquanto a piranha tá lá se deliciando com o boi, a boiada tá passando, né? Danilo Silva, nesse momento, o Júnior Rocha, perdão, depois do jogo, foi para mim o boi de piranha do Guarani, tá? Ele serviu de coraça, né? De cortina, de fumaça, de blindagem para ninguém dos dirigentes do Guarani ou do superintendente do Guarani dar entrevista. Botaram o treinador lá, né? Coitado. Ou você acha que a demissão dele foi tratada só no domingo? Não foi, né? A gente não é inocente, né? Por mais que eles achem, a gente não é tão inocente assim, né? A gente não nasceu ontem, principalmente falando de Guarani, né? Voltando aqui para o nosso WhatsApp agora vou tirar a minha imagem daqui para a gente ler mais um pouquinho de mensagem. Senão vocês cansam dessa cara feia aqui. Vamos lá para o WhatsApp então. Ortiz, boa tarde. Qual a sua opinião sobre o Ney Franco? É o Eduardo. O Ney Franco foi um grande treinador, Eduardo. O Ney Franco teve bons trabalhos, mas o Ney Franco ele se perdeu no caminho, né, ao longo da carreira dele, né? Me lembro da passagem do Ney Franco pelo São Paulo, uma passagem muito contestável. Depois ele vai para o Coritiba, se não me engano, né? No Coritiba também não faz um bom trabalho, Ney Franco, e aí entra numa vertente negativa, né? É um treinador que já fez bons trabalhos, agora está há muito tempo parado, né? O último trabalho do Ney Franco foi em 2021 no CSA, cara. Né? Antes disso ele tinha comandado Cruzeiro, Goiás, Chapecoense, Sport, Coritiba, Vitória, Flamengo, São Paulo, né? Trabalhou nas categorias de base da seleção brasileira. Era um treinador em franca ascensão, comandou Botafogo, Atlético Paranaense, Flamengo, Ipatinga de Minas, né? É um treinador assim, com uma baita carreira, mas que entrou numa vertente. Agora ninguém desaprende, né? Ninguém desaprende. Só que tá parado há tanto tempo, rapaz. Será que o Ney Franco tá no mercado? Será que o Ney Franco tá procurando clube, né? Eu acho que ninguém desaprende. Em algum momento foi um bom treinador de futebol, né? Se é o nome que eu indicaria, não. Mas é um nome, né? O Ricardo Marques, boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Ricardo. Que sentido faz a contratação de 2 profissionais para a liderança do futebol, Toninho e Pastana? E, infelizmente, os técnicos bons estão empregados. Mas então pensasse, né? Ou contratasse um técnico melhor para não ter que demitir depois de 7 jogos, né, Ricardo?
já não faz sentido para mim, Ricardo Marques, a existência de 2 profissionais fazendo a mesma função, que são o caso do Danilo Silva e do Toninho Cecílio. Para mim são 2 profissionais fazendo a mesma função dentro do Guarani Futebol Clube. Isso para mim já não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Se nós tivermos 3, então, imagina, Rodrigo Pastana, Danilo Silva e Toninho Cecílio. Né? É muito cacique para pouco índio. O Guarani precisa resolver o problema e cria um novo cargo. Assim como o CA precisava resolver o seu problema de inaptidão e de incompetência, criou o cargo e transformou o Ricardo Moisés em CEO do Guarani. Né? Então a solução para o Guarani vai ser sempre lançar a camisa nova. Tá lançando a camisa do K-pop aí, né? Você que gosta, compra lá na loja Guarani Store, camisa K-pop do Guarani, tá? Lançar a camisa nova e criar cargo. Né? Essa é a solução da diretoria do Guarani quando o problema é muito maior que esse, né, gente? Nós precisamos de soluções maiores para problemas maiores, né? E para eu não ficar falando sozinho agora, vamos ouvir o comentário do Cleitão Vendemiato, comentário pré-gravado, vamos ver o que fala o Cleitão. O Cleitão não tá muito bom não, viu? O Cleitão tá bravo, tá chateado, como todos nós, né? Todo mundo tá abatido nesse momento no Guarani, né? Vem chegando o Cleitão, solta a voz, Cleitão. Cleitão Vendemiato. Guarani. Alô, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Terça-feira de uma semana de preparação para enfrentar um time em franca ascensão no Campeonato Brasileiro, apesar de não ter conquistado a vitória na última rodada, mas um time que começou como Guarani, mas depois que trouxe ali o novo treinador, engatou uma sequência muito positiva que o levou para cima da tabela ali, né, figurando entre os G4 ou pelo menos próximo dele, enfim. Vai pegar o Avaí na ressacada, né? Um time complicado, fora de casa, então estão aí colocados diante do torcedor bugrino todos os dramas que essa partida pode oferecer, né? É um combo, aliás, de dramas para o torcedor do Guarani nessa partida da próxima sexta-feira. E é engraçado, Ortiz, que quando o Guarani anuncia o técnico Júnior Rocha, no dia em que o Guarani anuncia o técnico Júnior Rocha chegando ao Brinco de Ouro, eu tinha mandado um comentário e me lembro que por conta de, acho que tivemos algum feriado, alguma coisa do tipo, nós não tivemos o Bugre Online, e aí na mesma tarde eles anunciam o treinador do Guarani e o meu comentário cai. O que eu falava naquele momento? Que a gente provavelmente teria o Marcelo Cordeiro dirigindo o Guarani contra a equipe do Santos e que o Guarani não caísse no erro de, em caso de uma vitória, achar que poderia efetivá-lo como treinador. Aí à noite, no nosso Boa Noite Bugrão, você colocou o meu comentário e falou, olha como os comentários caem rápido, né, no Guarani, como as coisas acontecem e derrubam os nossos comentários. E agora a gente está de novo nessa mesma situação. Marcelo Cordeiro vai trabalhar ali o Guarani para a partida contra o Avaí. É óbvio que o Guarani está no mercado buscando treinadores, só que é difícil do Guarani entrar num nome de consenso, ou aqueles que são de consenso declinam da oferta do Guarani, né? Não tem o não ali do Anderson Moreira, né? O Jorginho também falou que não tem interesse de trabalhar por enquanto, pelo menos nas informações preliminares ali. Então, os treinadores que, na opinião daqueles que comandam o futebol do Guarani e que podem de repente chegar para ajudar o clube a sair dessa situação, estão aí negando, né, propostas. Tudo pode acontecer, lógico que amanhã ou depois uma nova conversa pode terminar com um resultado melhor, mas por enquanto é isso que a gente tem. E o Marcelo Cordeiro vai trabalhando. Agora, e aí? Chega na sexta-feira, o Marcelo Cordeiro vai para o campo porque o Guarani não definiu o seu treinador e ganha o jogo contra o Figueirense, contra o Avaí, né? Faz de repente até uma partida melhor, um time mais organizado.
né? De repente, para outra partida, ele ainda vai pro banco de reservas, porque se o Guarani demorar muito a achar o substituto do técnico Júnior Rocha, pode ser que ele não chegue a tempo e aí o Guarani engate ali bons resultados, né? Eu espero que, caso o Guarani conquiste o bom resultado, independente de ter técnico ou não, a gente precisa dessa vitória, que o Guarani não opte pelo caminho mais conveniente na cabeça deles de, com uma boa apresentação, efetivar, né, o auxiliar técnico do Guarani, o Marcelo Cordeiro, para a sequência do campeonato. Uma eventual vitória contra a equipe do Avaí não credencia o Guarani a abdicar de buscar um treinador experiente, um treinador que tenha controle de vestiário, um treinador que possa eventualmente indicar reforços para o Guarani trazer na sua janela de contratação, né? Então, aquele comentário que caiu vale para agora. Olha que coisa, né? Em tão pouco tempo, a gente repete o comentário ali. Até acredito, né? Tenho a certeza de que o Guarani não pensa nisso, mas vai que uma vitória contra a equipe do Avaí, de repente um futebol um pouco mais organizado, faça com que isso passe pela cabeça dos dirigentes. No Guarani tudo é possível, né? De qualquer maneira, torcer para que o Marcelo Cordeiro tenha liberdade para trabalhar, tenha a liberdade para entender aquilo que não funcionou enquanto ele era auxiliar do Júnior Rocha e tenha a liberdade para fazer as suas escolhas de maneira com que o Guarani possa apresentar um futebol melhor. É isso, meu amigo. Eu deixando já um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. E hoje, eu não perco, hein? Tem Boa Noite Bugrão com Ortiz e Edinho para poder falar das coisas do Bugrão. Grande abraço, meu amigo. Valeu! Guarani! Hoje eu troquei o microfone. Hoje tá o microfone com fio. É só virar o botão que o bicho liga na hora. Um abraço, Cleitão. Obrigado pelo comentário. Cleiton, e o que me chama a atenção é assim, né? De pouco em pouco tempo, né? Fazia aí 40 dias mais ou menos desse fato, né? O Guarani não tem treinador, vai o Marcelo Cordeiro, aí chega o Júnior Rocha e cai o comentário do Cleitão, né? E agora, pouco tempo depois, né? 40 dias depois, mais ou menos, 39, 40 dias depois, a gente está fazendo o mesmo comentário, né? No mesmo contexto. Eu me lembro que eu conversava com uma pessoa do Guarani no dia do anúncio do Marcelo Cordeiro. E eu falava assim, porra, vocês são... Não vou falar, né? O palavrão que veio na ponta da língua agora. Mas vocês são isso aí mesmo que vocês pensaram, né? Porque nós estamos precisando de um treinador, aí vocês anunciam um auxiliar técnico, né, cara? Um auxiliar técnico fixo, né? Vocês, ao invés de trazerem um treinador, vocês trouxeram um interino, né? Então, essa situação é uma situação que foi vivida pelo Coritiba, inclusive, né? O Coritiba demitiu o treinador, o Guto Ferreira, né? No começo da competição. E teve como interino, James Freitas, acho, né, o nome dele, James, né? Teve como interino James até ontem, quando foi anunciado lá no Coritiba o Fábio Matias. Fábio Matias, que antes da chegada do Júnior Rocha era o nome de preferência do Guarani Futebol Clube, tá? O Fábio Matias, que treinou o Botafogo na pré-Libertadores, na fase classificatória lá para Libertadores da América e tal, né? Anunciado lá no Coritiba. E o James fez um bom trabalho lá no Coritiba. O Coritiba está com 14 pontos. É lógico, não é um excelente trabalho, né? Mas é um trabalho que leva o time a 14 pontos. Conseguiu vitórias importantes, resultados importantes, né? O James comandando o time do Coritiba. Isso não é preparar o torcedor do Guarani para ter um interino por muito tempo, não. Porque se a diretoria demitiu o treinador, a obrigação da diretoria é repor o treinador o mais rápido possível, né, Cleitão? A vaga tem que ser suprida o mais rápido possível, né? O Guarani não pode continuar ad eterno sem treinador, né? Agora, meu amigo, escalar o melhor, aquilo que não deu certo, com desfalques também? Daqui a pouco, ó, eu vou até antecipar, Cleitão. Obrigado pelo comentário, bacana ter você sempre com a gente, tá? E vamos junto. Espero que você tenha desistido de ir lá, hein, na ressacada assistir o jogo. Mas se for, seja muito bem-vindo e tenha um grande jogo que o Guarani vença por você, tá bom, meu amigo? O Evandro, ó, por isso que eu falei que eu ia deixar para comentar aqui. Ó. O Evandro me manda uma pergunta assim: boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Evandro. Bem-vindo, viu? Para o jogo contra o Avaí, qual time que você acha que vai a campo? Então, Evandro, é um pouco difícil, cara, dizer qual é a escalação do Guarani por conta dessas demandas clínicas, né? Por exemplo, o Douglas Bacelar tá fora, ou volta. Acho que tá fora. Acho que ele não teve tempo ainda de recuperação, tá?
Acho que está fora, mas se voltar, muda um pouco, né? O Léo Santos a gente sabe que está suspenso com o cartão vermelho, né? O Léo Santos foi expulso na última partida com aquela entrada no finalzinho do jogo desnecessária também, né? Mas foi expulso. Então a dupla de zaga titular do Guarani não está à disposição. Quem resta? O Guarani tem 3 zagueiros além desses 2. Os outros zagueiros do Guarani são Lucas Adel, o Pedro Henrique, que fez a sua primeira partida no último jogo, estreou com a camisa do Guarani finalmente o Pedro Henrique, e o Ryan. E agora? Qual será a dupla de zaga do Guarani para essa partida? Ryan e Lucas Adel? Se for pela naturalidade, essa é a dupla de zaga, né, do Guarani para essa partida, sem contar com o Bacelar e com o Léo Santos, né? E agora? Na lateral direita, o Heitor está disponível já? Ou vai o Diogo Matheus? Ou vai o João Vitor improvisado novamente? Eu acho que por ser um jogo fora nós precisamos de mais marcação, né? Então, se eu tivesse que escalar um time do Guarani com todas as limitações que nós sabemos que o Guarani tem hoje, diante da negativa do Ryan, né? O Ryan entra em campo, a gente entra em desespero. Eu correria o risco, né? Uma dupla de zaga jovem e tal, com pouco entrosamento, se bem que treinam juntos no time reserva, né? E tal, então devem ter algum entrosamento. Mas se o Heitor tiver à disposição, vai ter um problema ali na lateral esquerda. O Guarani ou vai dar oportunidade para o Vitinho, ou vai improvisar um jogador ali na lateral esquerda, né? Mas escalando jogador de posição na posição, Pedro Henrique joga pelo lado direito da zaga, o Lucas Adel joga pelo lado esquerdo. Então eu entraria em campo escalando jogador por posição, não quer dizer que é o melhor time, tá, gente? Eu entraria em campo com Vladimir, Heitor, se tiver disponível, Pedro Henrique, Lucas Adel. E na esquerda eu teria que colocar o Vitinho, porque não tem outro, né? O Vinícius Cauê está lesionado, e se o Jefferson estiver machucado, né? Pode ser que o Jefferson não tenha nada, tá? É o Jefferson ou o Vitinho, tá? No meio de campo eu escalaria o Guarani com 3 volantes, eu entraria com o Lucas Araújo, o Anderson Leite e o Camacho, e mais um meia, pode ser o Bruno Oliveira, tá? E na frente eu jogaria com Lucas Paraíso e Caio Dantas. Esse seria o time que eu, Ortiz, levaria a campo. O time que ele vai levar a campo eu não sei, porque tem todos esses ous aí, nessas situações clínicas, tá bom, Marcelo? Ô, Evandro, perdão, tá bom? Então, fico devendo, mas é mais ou menos por aí, não fujo muito disso, não. O Marcelo Paduan diz que só treinador não resolve nada, o time é bizonho, concordo. O Wagner Milanese, pelo histórico, o Marcelo Cordeiro vai entrar com o mesmo time, não faz nenhuma mudança. Então, precisa saber se isso é uma decisão da comissão, né, o Wagner, aquela última escalação do Guarani, ou se é uma coisa da cabeça do Júnior Rocha, né? Acho que isso vai ficar claro, se ele mudar, né? Aí ele diz que o histórico dos técnicos interinos que comandam o time, mas é a primeira vez que o Cordeiro deve comandar o Guarani, né? Eu não sei qual é a dele, eu vou conhecê-lo agora, né? Então, eu não consigo cravar, velho, de verdade, eu não consigo, até porque ele vai ter desfalques. Não? Ele tem, no mínimo, o desfalque do Léo Santos, podendo ter o desfalque do Jefferson, podendo ainda continuar com o desfalque do Douglas Bacelar. Então isso também muda, né? Muda bastante o conceito pré-jogo, tá? Vamos ter que aguardar mesmo, viu, Wagner? Vamos ter que aguardar mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui para o YouTube agora rapidinho para eu soltar daqui a pouco o comentário do Beto Toledo. Agradeço muito, pessoal. Eu gosto desse tipo de interação, viu? Muito legal mesmo. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, família Bugrino, Ortiz. O Thiago Carpini não seria uma boa? Seria, quero ver contratá-lo. Se o salário for alto, o CA dá um jeito de fazer uma vaquinha para pagar do bolso deles, pois foram eles que colocaram o Guarani nessa situação. Daniel, eu preciso de soluções viáveis, né? Não de soluções inviáveis. Você acha que o CA não vai dividir o salário do treinador, né? Então, eu não posso nem abordar, por mais que eu ache justo que eles façam isso, tá bom? O Luciano, boa tarde, Ortiz, tudo bem? Rapaz, eu espero que não falem o nome do Mancini, vai que dá um azar, esse aí nunca mais. Parabéns pelo programa, você é um guerreiro. Luciano, obrigado, vocês são guerreiros de estarem ouvindo e assistindo, né? Eu só estou aqui por vocês. Se vocês estiverem, enquanto vocês estiverem ouvindo e assistindo, eu estou aqui falando, tá? Obrigado, mas o Mancini tá empregado ainda, né? Ele foi demitido lá do Ceará ontem. Será que o Mancini foi demitido? Eu não recebi essa notícia. Confesso, hoje eu estava metido numa outra situação e tal. Não tem informação de demissão do Wagner Mancini, né? Então, o Mancini está trabalhando lá no Ceará, né?
uma alternativa nesse momento inviável. O Guarani não consegue tirar o treinador do Ceará, né? Mas eu também não gostaria de vê-lo aqui no Guarani, não. Apesar de ser jogador revelado na nossa categoria de base, mas eu falo isso também do Alberto Valentim, né? Jogador revelado na nossa categoria de base, hoje treinador, campeão com o Guarani na Copa São Paulo de 94, mas para mim, como treinador, não serve, né? Um abraço, viu, Luciano? Tamo junto. Fala, Vitor Rede, meu amigo. Grande abraço para você. Boa tarde, Ortiz. O Ney Franco tá em Orlando com a seleção brasileira, E aposentou, viu, Vitão? Aposentou. Ele integra aquela comissão volátil lá, né, e tal, da seleção brasileira, mas ele parece que não quer voltar pro mercado não, viu? Um abraço, Vitor, obrigado pela informação. O Fernando, pô, cheguei agora, o Pastana voltou? Abraço. O Fernando, a imprensa fala que o Guarani quer contratá-lo, né, de volta, né? A imprensa fala. E se a imprensa fala, alguém fala para a imprensa, né? Porque a imprensa também não vai inventar do nada isso, né? Então, antes que seja anunciado alguma coisa, eu já trago a antemão do fato, a antevisão do fato, né? Nós temos duas pessoas na função que era desempenhada pelo Rodrigo Pastana hoje, o Danilo Silva e nossa, eu ia falar Wagner Benazzi, ó. E o Toninho Cecílio, Wagner Benazzi, que Deus o tenha, né? Tá descansando lá no Eterno já. E o Toninho Cecílio, os dois desempenham a função que o Rodrigo Pastana desempenhava no Guarani. Vai ter 3? Ou vai mandar um embora? Quem vai sair? Né? O Pastana não é cara para ser chefiado. O Danilo Silva, pelo menos na hierarquia, chefia o Toninho Cecílio, né? Na prática a gente sabe que isso não acontece, né? É complicado, velho. Tá difícil falar do Guarani, viu, Fernandão? Um abraço, meu irmão. Tamo junto, valeu. O Júlio de Arapiraca, boa tarde, amigos bugrinos. Tem tanta gente que comanda o futebol que eu nem sei mais quem é quem. Esse tal de Sérgio do Prado é o que no futebol do Guarani, Ortiz? Sérgio do Prado é uma das pessoas mais competentes na estrutura do Guarani hoje, Júlio. O cargo dele é gerente de futebol, mas ele não tem um cargo ligado à contratação, gestão de grupo, nada disso. O seu Sérgio do Prado, ele cuida da logística, ele cuida das viagens do Guarani, ele cuida de equipamento, ele cuida das planilhas, ele faz esse tipo de trabalho dentro do Guarani, tá? Mas dentro da hierarquia de trabalho do Guarani, o Sérgio do Prado é uma das pessoas mais competentes, é um dos caras mais assertivos, é a pessoa certa no lugar certo, viu, Julião? Um abraço, meu irmão. E o Guilherme Sampaio voltou com algumas mensagens aqui. Ortiz, já podemos incluir o Chay no programa do Milton Neves, que finga e volta cedo? Boa pergunta, Guilherme. Boa pergunta, né? Se há um trauma no tornozelo, muito tempo para voltar, né? E se o salário dele for o divulgado, o cara já levou 1 milhão do Guarani em meio ano. E ao que tudo indica, levará mais 1 milhão até o fim de dezembro. 2 milhas jogadas no lixo. Ajudaria ou não o Guarani a economizar essa grana? Conceitos de gestão e governança corporativa, assinado Marconato e Ricardo Moisés. Então, 2 milhões mal empregues no Chay, por exemplo, se nós dividimos isso, nós estamos em julho, né? Nós temos julho, agosto, setembro, outubro e novembro, né? São 5 meses de campeonato, né? Brasileiro da Série B. Daria para você contratar um treinador que ganhasse R$200 mil por mês, Guilherme, e pagá-lo por 5 meses e ainda sobraria 1 milhão para você contratar algum jogador nessa média salarial também. Ajudaria, né? E ajudaria bastante, né, o Guarani. Esse é o mau planejamento. Isso é o que eu chamo de uma estrutura mal montada, né, pelo Guarani Futebol Clube. Por isso que nós estamos na situação que nós estamos hoje em dia, né? Por isso que nós estamos nesse buraco. Ninguém pensa, ninguém planeja, ninguém faz nada, né? As pessoas simplesmente decidem, vão lá e fazem, né? E ponto, tá feito, né? Vamos para o comentário do Beto Toledo, então, e eu volto pagando as últimas mensagens para a gente passar a régua no nosso programa, no nosso Bugre Online, dessa terça-feira, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, hein? Essa madrugada é para fazer média com o parceiro ou com a parceira, e essa madrugada, hein? Virou do dia 11 para o dia 12, tem que comparecer, hein? Vamos lá. Solta a voz, Beto Toledo. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros, hoje é dia 11/6, terça-feira, e o Guarani segue sem nenhuma informação, sem nada acontecer pelos lados do Brinco de Ouro. Tivemos protesto da torcida ontem, promessas de mudanças,
E por enquanto não aconteceu absolutamente nada, né? O Guarani não anuncia nenhum novo treinador, não anuncia nenhuma mudança estrutural, que talvez seja o que o torcedor mais queira, né? Mais precise, mais procure. É uma mudança estrutural no Guarani. As coisas seguem como deveriam ser, e aí são vários pontos para se pegar, né, Ortiz? Primeiramente, com relação, né, a essa famosa, essa tal da reunião do CA. Toda segunda-feira ela já acontece mesmo, não sei se ela aconteceria de maneira extraordinária, mas é comum de segunda-feira acontecer a reunião do CA. E aí parece até meio que intencionalmente deixaram vazar que a torcida, que a reunião foi meio atribulada, enfim, passou do ponto, né? Na teoria, deixaram vazar até que talvez tenham pessoas lá, tenham saído até no tapa, um tentar pegar o outro e tal. Olha, se isso é uma tentativa de mostrar que há um movimento de inconformismo dentro do CA, sinceramente, chega a ser, assim, bizarro, tá? Chega a ser coisa de os trapalhões mesmo, tá? Porque inconformismo se mostra com ação e com trabalho, tá? E não com briga. Briga entre membros só mostra desequilíbrio, tá? Desequilíbrio, falta de profissionalismo, é isso que mostra a briga entre membros, tá bom? Eu sei que algumas pessoas podem discordar com um pouco mais de veemência, mas desequilíbrio em momento algum mostra que há inconformismo, tá bom? Assim como um ambiente muito tranquilo não mostra que tá tudo muito bem, um ambiente também totalmente conturbado desse jeito aí não mostra que as pessoas estão inconformadas não, tá? Se a ideia é essa, sinceramente é melhor parar, tá bom? Se a ideia foi passar isso, é melhor parar. A torcida protestou ontem de novo, a gente não sabe se vai ter algo de efetivo nisso, mas pelo menos está se movimentando, né? Tá fazendo alguma coisa. O protesto da Fúria Independente ontem lá em frente à ASA, no mínimo começa a atrapalhar um pouco e incomodar algumas pessoas, né? No mínimo. Não sei se haverão mudanças com relação a isso. Hoje, mais uma vez, vaza aí para a imprensa, parece um vazamento intencional também, de que o Danilo Silva seria demitido, né? Seria desligado da superintendência do Guarani. Não fala assim nome, aí muita gente, né, da imprensa começa já a especular nomes aí. É óbvio que o do Rodrigo Pastana tá no meio, começa a falar de novo do Rodrigo Pastana. Eu não sei, não tenho informação, então não posso falar. Mas muito provavelmente o que deve acontecer hoje à tarde é um anúncio do desligamento do Danilo Silva. Também não acho que faça parte do problema. Eu acho que assim tem outros nomes aí que precisam sair primeiro, né? Acho que tem outros nomes que precisam sair. Então, tudo bem, se tiver que achar que o Danilo Silva não fez um bom trabalho, não posso dizer que ele fez, né? Apesar do respeito que a gente tem pelo Danilo Silva, não posso dizer que ele fez um bom trabalho, porque ele participou da montagem do time e o time tem aí todos os problemas que a gente viu, né? Então, dizer que ele fez um bom trabalho a gente não pode. Mas a gente também não sabe qual foi o nível de autonomia que ele tinha, né? Para a contratação, e aí só ele falando pra gente que a gente pode aprofundar um pouco mais em tudo isso, né? Outra questão é com relação aos os garotos da base, né? Tem um grupo que força nesse momento que jogadores da base tenham participação no elenco de cima. Vale lembrar, né, gente, o Guarani, o sub-20 do Guarani foi lá de quem tá jogando no sub-20 nesse momento, o único profissionalizado é o Eliseu, tá bom? Ele entrou jogando no último jogo, o Guarani empatou 0-0. Fora de casa contra o SKA e conseguiu a classificação antecipada. O Guarani tem segundo lugar do seu grupo no sub-20, primeiro lugar é o Bragantino tem 19, o Guarani tem 18, vai jogar sexta-feira agora no mesmo horário que o Bragantino, acho que o Bragantino pega o Paulínia, se eu não estiver enganado, e o Guarani pega o Metropolitano em casa. Precisa ganhar e torcer para um tropeço do Bragantino para ficar em primeiro lugar do grupo, mas na pior das hipóteses já está em segundo, já está classificado, esse é o resultado do sub-20, tá? Mas de quem tá lá no sub-20, o único profissionalizado é o Eliseu. O Cauê eu não tenho certeza. Vou buscar essa informação depois. Eu comecei a falar aqui sem fazer a pesquisa, mas talvez o Cauê também seja profissionalizado, tá? Mas de certo é o Eliseu. Dos outros jogadores não participaram, pelo menos dessa partida. Quem tem jogado lá de vez em quando é o Ian e o Vitinho também, tem feito parte do grupo. E também o zagueiro, que foi pro banco no final de semana, né? Ele era titular lá e veio pro banco nessa partida. Não sei se ele vai continuar participando do elenco profissional, ainda a gente precisa compreender melhor isso, né? Se ele vai continuar por lá, se ele vai voltar para cá, enfim.
como que vai seguir agora, né? O que vai acontecer com o Guarani. Então, por enquanto, isso é uma incógnita. O Sub-17 se classificou para a segunda fase, o Sub-15 passou, inclusive, com a 5ª melhor campanha no geral, muito bem, em primeiro lugar. Então, assim, o trabalho da base, pelo menos em resultados, tem acontecendo. E tem alguns atletas realmente se destacando. A gente vê alguns atletas se destacando, né? Então, essa cobrança ela é válida, de que mais pessoas da base participem do elenco do Guarani, né? Que tenham participação ali no profissional. Só que também não pode ser só uma figura para inglês ver, né? Não tem, isso não tem efetividade nenhuma. Mais uma vez, eu coloco lá 4 meninos no banco, mas ninguém entra. Isso não vai resolver nada. Sendo que na hora do vamos ver, eles dão preferência para Reinaldo, para Marlon, para o Ayrton, que confesso que até entrou bem, mas mais uma preferência para ele, para o João Vitor, e o Rafael passa a ser a 5ª opção. Se ele fosse a 5ª opção de 4 jogadores que vêm fazendo grandes partidas, e aí eu não tô nem falando do que esses jogadores podem render. Eu tô falando do que eles estão rendendo, entendeu? Ninguém tá rendendo o suficiente. Nenhum jogador tá rendendo o suficiente para falar assim, ó, esse cara é titular absoluto, entendeu? Esse cara tem que entrar todo jogo. Ninguém tá rendendo isso, né? E por último ponto, assim, o Guarani demitiu o treinador. Hoje já é terça-feira, 12:30, né? Então, foi, né? Acho que para hoje não chega mais ninguém. Se chegar também não vai trabalhar, não vai conseguir fazer mais nada. Amanhã, inclusive, dependendo do horário que esse treinador chegar, possivelmente ele perca todas as sessões de treino. O máximo que ele consegue fazer é um bate-papo ali com os jogadores, né? Quem deve estar comandando o treino nesse momento é o Marcelo. Então, mais uma situação, não deve trabalhar. E aí, na quinta-feira, o Guarani vai embarcar para Florianópolis quando enfrenta o Avaí, num grande momento o Avaí. E aí eu digo mais uma vez, né? Se o Guarani não tinha um nome certo, ou pelo menos pessoas com quem ele pudesse contar, falar assim, olha, esse cara aqui, porque o Guarani tá fazendo consulta desde a derrota contra o Mirassol, né? O Guarani tá consultando o mercado, então ele já sabia o preço, o valor dos treinadores, o quanto cada um cobrava, a disponibilidade se vem ou se não vem, olha, porque consulta é isso, tá? Consulta não é abrir negociação, consulta é falar, viu, se o treinador tá livre no mercado aí, quanto que vale o passe dele pra ele vir aqui pro Guarani? Ó, ele pede X. E a situação de contrato hoje é assim, tá? Ele pede luva para isso, ele pede para prêmio por vitória para isso, e ele pede também um contrato até tal data. Falou, ó, beleza, legal. E ele viria pro Guarani? Como que tá a situação dele? A gente tem um treinador aqui, mas só pra gente estudar. Ó, ele viria sim pro Guarani. Olha, não, nesse momento ele não pegaria o Guarani. Quais seriam as exigências? Ó, as exigências seria ele trazer uma contratação assim, acessado. Isso é natural. Todo mundo faz. O Guarani já tá fazendo isso desde semana passada. Aí ele demite o treinador no domingo, para não demitir no sábado e não ter que mandar ninguém da diretoria, ninguém do CA, ou sei lá, um superintendente, ninguém pra entrevista coletiva levar pedrada. Mandaram o coitado do treinador que já estava fora do cargo, né? E hoje é terça-feira e não apresentou ninguém até agora. O que o Guarani ficou fazendo nesse período, Ortiz? O que adiantaram as consultas da semana passada? Ele consultou e não resolveu nada. Sabe, é muita conversa para pouco trabalho, essa é a grande verdade. E aquilo que a gente falava antes, né, reclamava antes, esse processo de tomada de decisão no Guarani, ele é muito longo, muito moroso e ele acaba atrapalhando o futebol. Ortiz, bom, é isso, me alonguei um pouquinho hoje, ontem eu não mandei áudio, então acabaram acumulando os assuntos aí. Grande abraço, meu irmão. Hoje à noite tem Boa Noite Bugrão, hein, pessoal? Não esqueçam, com o Edinho, sempre um programa imperdível. Grande abraço a todos os amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Liga o microfone, Ortiz. Valeu, Beto Toledo. Obrigado pelo comentário. Você abordou tanto tópico aí, Beto, que é difícil lembrar todos, né? Primeiro, dar os parabéns aí para as categorias de base do Guarani pelo objetivo atingido, né? Pela classificação aí nas competições que está disputando, né? Gostaria que o Guarani revelasse jogador, não apenas formasse jogador, né, mas que revelasse, que desse oportunidade para jogador da base no seu elenco profissional. O zagueiro, me fugiu o nome dele agora, viu, Beto? Confesso, me fugiu o nome dele agora, mas ele deve estar novamente entre os relacionados, porque o Guarani não tem zagueiro, né, cara? Se confirmada aí a saída, a ausência, né, do Bacelar e do Léo Santos, o Léo Santos já é certo, né? O Guarani vai ter um zagueiro apenas para o banco de reservas, né? Então vai ter que juntar um zagueiro da base aí, né, para compor o banco de reservas, né? Os dois laterais acho que vão também, porque o Vinícius Cauê acho que não volta ainda, né? O Jefferson pode ser que esteja até fora de combate, e aí vem o desafio, vai lançar o Vitinho como titular nessa partida contra o Avaí? Não sei, né? Se o Heitor não estiver disponível, tem o Ian apenas, né? O Diogo Matheus e o Ian, né? Para lateral direita, né? O problema é que relaciona os meninos, né? Mas eles não são opção.
Né? Relacionar por relacionar não muda nada, né? Ah, mas vocês estão pedindo para botar o moleque da base. Não, só estamos comentando aqui que a base do Guarani só serve para isso nesse momento, ainda que conquiste bons resultados, né? Outra vez, Beto, uma reunião acalorada, uma reunião com discussão e proposta de mudanças drásticas, outra vez, algo similar ao que aconteceu aí 2 ou 3 semanas atrás, outra vez gente se pegando, porque naquela também já tinha tido, né? Outra vez, virou circo, né, gente? Virou circo, vou ter que tocar, não tem jeito, vou ter que tocar, ó. Virou circo, pode cobrir que é circo, pode cobrir, não é hospício não, é circo, hospício é o grupo de grandes bugrinos lá, tá? E depois dessa vem mais essa, ó. O problema é que os trapalhões eram só 4, né? Aí tem mais do que 4 trapalhões, né, nessa barca aí, né? Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Voltando aqui para os nossos amigos. Um abraço, Beto. Obrigado, meu irmão. E à noite tem mesmo, hein? Tem eu e o Edinho aqui batendo um papo com vocês, tá? Vamos de boa noite, Bugrão, das 8, espero que até as 10, porque essa noite é a noite dos namorados, hein? Ai. O Sami Moraes, boa tarde, tá no YouTube, Sami? Boa tarde pra você também. Marcelo Rodrigues, o Argel vem aí. O Marcelo Paduan, o Ortiz tirando o coração de lado, e eu sei que é difícil, você acha que a possibilidade real de escaparmos da Série C com essa diretoria incompetente que temos? Marcelo, a única coisa que me faz acreditar é que diretor não chuta bola, né? Diretor não chuta bola, mas diretor dá estrutura, diretor contrata, diretor monta elenco, né? O diretor cobra resultado, né? O diretor é responsável por uma série de outras coisas. Eu acho que o Guarani tem condição de escapar da zona do rebaixamento, mas precisa acontecer tudo que não aconteceu até agora, né? No Guarani. Então, a chance disso acontecer hoje, para mim, é diminuta. Agora, o Guarani precisa entrar em campo e ganhar jogos. Esse é o único caminho, né? Um abraço, meu querido. O Rodrigo Fonseca de Júlio. Pô, sobrenome de Júlio, que bacana. Se não for para trazer gente da casa, bugrinos identificados com o clube, que tragam um Argel Fux. Chega de técnico paizão, sem identificação e amigo de jogador. Valeu, Rodrigo. Obrigado. O Edson Calori. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Edson. Tudo bem com você? Nossa esperança mora na venda do Gabriel Menino e nos 15 milhões que vão vir dela. Valor mais do que suficiente para contratar bem. São 12 milhões e 600, viu, o Eduardo? Não são 15, tá? É bem menos que isso, né? Dá 2 milhões e 400 a menos, né? Mas ainda assim é um bom dinheiro. O meu medo é o seguinte, né? Dinheiro na mão pode ser vendaval na vida de um sonhador, né? O próprio André Marconato fala que dinheiro não é solução para tudo, né? Que muita gente tem dinheiro, mas investe mal, né? Será que esse dinheiro vai ser todo revertido para o futebol do Guarani? O que será que vai ser feito com esse dinheiro, hein? Não sei. Um abraço, meu irmão. O Marcelo Rodrigues, que o Marcelo Cordeiro seja nosso Carpini de 2024. Só que esse time atual é muito pior que aquele de 2019. Nas mãos do Thiago Carpini, né? Porque o elenco de 2019, antes da chegada do Carpini, também não rendia, também não correspondia, né? Com o Vinícius Eutrópio, o Guarani era uma piada, né? Então, o elenco se mostrou melhor, né? Por quê? Porque o Carpini tirou algumas cartas da manga ali e conseguiu organizar o time, né? O novo treinador pode também conseguir isso, vai saber, né? O Bruno Veiga, cirúrgico comentário do Beto, diretoria do Guarani fala muito e age pouco. Ai, Bruno, a maior prova de que eles falam muito e agem poucos, ontem nós não tínhamos pauta para o programa, eu fui buscar a entrevista do André Marconato, concedida para a Rádio Bandeirantes, no dia 19 de março, faz 3 meses quase já. E ele fala e a gente produz muito pouco do que ele falou, né? A gente cobra, mas quando falam a coisa piora, né? Ao invés de melhorar, né? Um abraço, viu? Deixa eu pagar as últimas aqui do nosso WhatsApp para a gente descansar um pouquinho e à noite eu volto, em 8 horas da noite, Rádio Planeta Guarani lá no Radiosnet, você que está no YouTube, Radiosnet. Instala o aplicativo no seu celular, é facinho, instalou o Radiosnet,
É de graça. Vai lá no campo de busca, lá procura Rádio Planeta Guarani, você vai estar ouvindo a gente das 8 até as 10 da noite. O programa é legal, viu? O programa é bem dinâmico e tal, tem bastante interação, tem bastante opinião, não é só o Ortiz falando, muito mais legal. Vem pro Boa Noite Bugrão também, tá bom? O Dantas deixa a mensagem dele: boa tarde, Ortiz e amigos, estamos em um momento complicado. Essas especulações só servem para nos tirar do sério. Cara, esses momentos assim, Dantas, eles mexem muito comigo, tá? Momento de montagem de elenco é um momento que eu não gosto porque é especulação a todo lado. Tem algumas pessoas que têm informação privilegiada, isso me incomoda muito. Momento de troca de treinador eu não gosto. E o Guarani precisando vencer jogos, né? E vai ter só o Avaí pela frente, né? O Avaí que está no G4 nesse momento, né? Depois de uma reação fantástica aí na competição, o Avaí está no G4, né? E o Eduardo Lacerda, boa tarde. Hoje descobrimos para que serve a base, para serem modelos na divulgação da nova camisa. Tá lá o Rafael e o Ian, né? Posando para a camisa K-pop. Os problemas do Guarani estão resolvidos. O Guarani lançou um novo uniforme. Guarani, o melhor marketing do mundo é bola na rede, cara. O melhor marketing do mundo é bola na rede. Se a bola não entrar, pode estar tudo arrumadinho, tudo inho. Nada vai funcionar, viu? Torcedor quer gol, torcedor quer vitória, torcedor quer pontuação suficiente para não ter que passar vergonha como está passando, né? A gente está cansado de passar vergonha. A gente está bem cansado de ser chacota. A gente está cansado de ser zoado por conta da situação do nosso time, que não ganha jogo em casa, não ganha jogo fora, pelo contrário, só perde, né? A gente está bem cansado e agora vem um novo uniforme para resolver o nosso problema. Pô, gente, temos tanta coisa para pensar, né? O uniforme não é prioridade nesse momento, né? Mas tudo bem, tomara que vire mais alguns trocados aí para o Guarani, né? A última, o Adalto Almeida, tá chegando o derby, e aí, como vai ser? Será? Deixa eu ler direitinho, Adalto. Tá chegando o derby, e aí, como vai ser? Será que será como foi o Vasco e Flamengo? Oh, vira essa boca pra lá. Só se nós formos o Flamengo, né? Se nós formos o Flamengo, tudo bem, né? 6, pra nós tá bom, né? Vira essa boca pra lá, tô fora. Não quero nem pensar nisso. O derby eu só penso na semana do derby, viu, Adalto? De verdade. Eu acho que o derby é um jogo diferente, né? É um jogo até que excede a competição, né? Independente da competição em que ele seja disputado, né? O derby excede a competição. Então eu penso e falo de derby na semana do derby, assim, e se não tiver jogo no meio da semana ainda, tá? Mas se eu for pensar em derby agora, eu tô mais ferrado ainda. A verdade é uma só, gente, até agora, nenhuma atitude concreta, nenhum gesto concreto, nenhum anúncio concreto, seja com treinador, seja com mudança estrutural no Guarani, seja com saída de quem quer que seja, nada foi anunciado. Segue tudo como dantes. E o Júnior Rocha foi demitido no sábado à noite, né? Porque domingo foi só o anúncio, já temos domingo, segunda e terça, como o Beto bem falou, já havia consultas a outros profissionais anteriormente e o Guarani segue a sua cartilha, a passos largos, com a mesma campanha do ABC no ano passado, tá? Nona rodada da Série B termina hoje, tá? Termina hoje, tem um jogo hoje que não interessa muito para nós, Mirassol e Goiás, são duas equipes que estão lá na ponta de cima da tabela, né? 19 horas, então, segundo tempo a gente faz, a gente acompanha durante o Boa Noite Bugrão, tá? A 10ª rodada começa já na quinta-feira com Amazonas e Chapecoense, lá em Manaus, às 21 horas. Na sexta-feira, Operário e Santos, às 19 horas, lá em Ponta Grossa. Na sexta-feira, Avaí e Guarani, às 21 horas, lá na Ressacada. No sábado, às 15h30, América de Minas e CRB. No sábado, às 17 horas, a Piruada recebe o Novo Horizontino. No sábado, às 18 horas, o Ituano recebe o Paysandu, jogo interessante para o Guarani, um confronto direto ali dos dois times que brigam contra o Z4. No domingo, Botafogo recebe o Vila Nova, às 11 horas da manhã. Ainda no domingo, às 4 da tarde, o Brusque recebe o Ceará. Ceará que ontem perdeu para o Vila Nova em casa, hein? 3-2. O gol do Vila Nova saiu no último lance do jogo, ali uma penalidade, né? No domingo, o Sport recebe o Mirassol às 18h30 e no domingo termina a 10ª rodada com um confronto entre Goiás e Coritiba. Quando tivermos o intervalo dos jogos dessa rodada de domingo,
Os clubes terão chegado à metade do primeiro turno. O Guarani vai ter percorrido metade do primeiro turno no intervalo da partida contra o Avaí. Tá? 4 pontos. Será que vamos estar com 7? Porque vamos estar ganhando o jogo antes do intervalo? Difícil, né? Mas vamos torcer. É tudo que a gente pode fazer, torcer. Meu amigo Bugrino, obrigado. Eu sei o quanto você é corajoso de estar aqui ouvindo a Rádio Planeta Guarani, de estar ouvindo falar do Guarani, viu? Isso só mostra o tamanho da nossa torcida e o quanto ela é apaixonada por esse clube, né? Então é por você sempre e para você sempre, viu? Que a gente liga esse microfone e vamos junto, tá? Muito obrigado a todos que mandaram mensagem ao vivo, seja no YouTube, seja aqui no nosso bom e velho WhatsApp. Muito obrigado a todos que apenas ouviram ou assistiram esse programa. A você que está fora de hora assistindo no YouTube, obrigado. A você que está numa reprise aí do Rádiosnet, muito obrigado, viu? E à noite a gente volta, tá bom? À noite, às 8, eu ligo os microfones novamente com o Edinho pra gente bater mais um papo de 2 horas sobre o Guarani. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima, viu, gente? Valeu!